Deus. Esse lugar tem vida, né? Não adianta ser músico, tem que ser igual os músicos da Igreja Batista Tatiaia. Esse cara tudo consagrado, assim, a guitarra toca sozinho. Glória a Deus. Vamos ler juntos, irmãos, a partir do versículo 36. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. Ela beijava os pés de Jesus e ungia-o com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. E aí vamos continuar um pouquinho. Versículo 44 diz assim: voltando-se para aquela mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45: você não me recebeu com beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Irmãos, eu não sei como que anda o seu coração, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e apresentasse o seu coração diante de Deus nessa noite. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós nos alegramos, Senhor, em estar aqui. Porque sabemos que aqui é casa do pão, porque sabemos que aqui o Senhor sempre tem cuidado de nós, tem zelado pelas nossas vidas, pela nossa família. Nós sabemos que o Senhor, sim, está em todos os lugares, mas aqui é um momento muito especial, onde nós podemos nos unir aos nossos irmãos e com alegria, juntos, como remidos, lavados, escondidos atrás da cruz de Cristo, nós te adoramos, Pai. E nessa noite, Senhor, eu peço, fala ao meu coração, fala ao coração da igreja, que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que ninguém saia daqui, Senhor, sem compreender a Tua mensagem. Aleluia. Que ninguém saia daqui nessa noite sem ser tocado pela Tua palavra. Espírito Santo, nos incomoda para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse texto, o foco do texto ele está onde? Na mulher, não é? É o cenário, é o personagem principal, é o diálogo dessa mulher que não falou nenhuma palavra. Vocês percebem que ela não falou nenhuma palavra no texto? Ela não disse uma palavra sequer, mas as atitudes dela foram mais alto do que a voz daquele fariseu, falou mais alto do que a voz dos caluniadores que estavam falando assim: olha, puxa, até pecado, ele está perdoando agora, hein, gente? Né? A voz dessa mulher ela foi muito mais alta do que tudo, porque ela fez algo que a voz não pode fazer. Ela fez algo que movimentou-se através do coração dela. Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu gosto muito de vocês, mas da boca para fora. Mas se as minhas atitudes não demonstrar isso, o que seria? Em vão. Mas a atitude dessa mulher demonstrou o quanto ela precisava daquele momento aos pés de Cristo. E essa mensagem, na verdade, não é sobre essa mulher. Essa mensagem não é sobre essa mulher em especial e nem sobre o fariseu. E nem somente sobre Jesus. Mas essa mensagem é sobre o vaso de alabastro. Essa mensagem é sobre algo que é muito interessante, que o Espírito Santo nessa manhã levou meu coração a entender. E eu fiquei maravilhado ao entender aquilo que o Senhor estava trazendo para nós. Nós temos vivido um momento na nossa igreja onde nós temos buscado o quê? Avivamento.
Nós estamos vivendo um momento aqui na nossa igreja onde nós estamos buscando renovo espiritual. Nós estamos vivendo aqui na igreja momentos onde nós estamos clamando por algo diferente nas nossas vidas. É ou não é? Estamos buscando algo diferente da parte de Deus. E o Espírito Santo me chama a atenção sobre o vaso que se quebra. E o Espírito chama a minha atenção e chama a atenção da sua igreja sobre o vaso que se quebra. Meus irmãos, quando nós, como eu disse, quando nós lemos esse texto, nós vemos exemplos maravilhosos, dá inúmeras pregações desse texto. Nós poderíamos falar sobre a mulher, nós poderíamos falar só sobre a quantidade de pecados que foram perdoados, porque se você for ler o diálogo do fariseu e Jesus fala assim: olha, quem tem mais amor? Aquele que muito foi perdoado, ou que pouco foi perdoado a sua dívida? E ele fala: aquele que foi muito perdoado, aquele que tinha uma dívida maior, esse se sentiu mais amado ao ser perdoado, porque foi perdoado de uma quantidade maior. Nós poderíamos fazer textos, pregações a respeito disso, mas o que foi mais engraçado é que Deus fala para nós sobre o vaso quebrado. Deus fala para nós, porque o que é interessante é que quando nós lemos esse texto, ele não fala do conteúdo do vaso. Ele fala que dentro do vaso havia um perfume caro, que dentro do vaso havia um conteúdo de importância, mas ele não fala o nome desse conteúdo. Você já parou para pensar nisso? Mas ele fala da característica do vaso. Ele fala que era um vaso de alabastro. Sabe-se que esse perfume era um perfume caro. Sabe-se que não existia poupança, não existia título de capitalização, não existia formas assim tão estruturadas e modernas como nós temos hoje para guardar dinheiro. E uma forma que as pessoas guardavam dinheiro era como? Adquirindo o perfume, assim como outras situações também eram formas de monetizar, vamos chamar assim. Só que o texto bíblico não fala que perfume é aquele, não fala que cheiro tinha, não fala o quanto ele era caro, mas ele fala de um vaso que foi quebrado. E me chamou muita atenção sobre isso. Mas eu queria trabalhar alguns pontos antes de falar a respeito do vaso. Irmãos, a primeira coisa que Deus trabalha no meu coração, e eu entendo que Deus quer trabalhar no coração da sua igreja nessa noite, é que para que haja um avivamento sobre a sua igreja, é necessário que haja um quebrantamento. Para que haja um avivamento, é necessário que haja um quebrantamento. Mas o que é avivamento, irmãos? A gente sempre ouve falar de avivamento. O que é avivar? Avivar não é simplesmente a gente passar a ter um comportamento espiritual diferente, mas ele vem um pouco antes. É aquilo que estava morto, aquilo que estava longe, distante do propósito de Deus, ele passa a tornar-se vivo. Ele passa por um processo de vivificação. Aquilo que era morto, essa mulher era morta. O texto diz que ela tinha uma má fama sobre a cidade. E no diálogo do fariseu ele falou assim: se realmente Jesus fosse profeta, olha só, ele estava com o rei dos reis, o senhor dos senhores na frente dele. Ele falou assim: se esse cara ele fosse profeta, ele saberia quem que está tocando nele. Ele não deixaria essa mulher tocar nele, porque essa mulher é impura. Existem muitos comentários a respeito dessa mulher. Uns dizem que ela poderia ser uma prostituta, porque fala de uma mulher com uma má fama, mas ela poderia ser uma figurona na sociedade dela. Ela poderia ser uma pessoa que causava encrenca, ela poderia ser uma pessoa de vários tipos de jeito nós poderíamos classificar. O texto não fala o que ela tinha, qual era o erro dela, qual era o pecado dela, mas o texto fala que ela era uma mulher de má fama, era uma mulher que a vida dela era morta. Só que com a atitude de quebrantamento dela, o que essa mulher recebeu? A vida. A primeira coisa que eu quero entender com os irmãos essa noite, eu entendo da parte de Deus, é que se você quer avivamento de Deus, primeiro você precisa quebrar. Estava conversando com um familiar próximo, há uns dias atrás estávamos falando sobre como é difícil tratar de Deus, porque muitas vezes é necessário que a gente seja quebrado, em áreas que às vezes a gente não queria nem negociar. O nosso orgulho é quebrado, a nossa vaidade é quebrada, o nosso excesso de zelo é quebrado, porque irmãos, até o excesso de zelo dentro da casa de Deus se torna um problema. Quando você, pelo excesso de zelo, briga por algo
ou gera discórdia por causa do coração em relação a algo que você faz, não, porque eu limpo melhor a igreja, deixa que eu limpo. Olha só, o irmão foi limpar lá, e até o excesso de zelo na limpeza pode ser um pecado, se o coração não estiver alinhado com os propósitos de Deus. Estou falando da limpeza, irmãos, porque a gente pode comparar com qualquer outra coisa dentro da igreja. O excesso de zelo pode se tornar um problema quando eu pego para aquilo entendendo que aquilo é meu. Irmãos, nada é meu. Nada é meu. Nem sequer a minha vida me pertence. Nem sequer a minha vida me pertence. Mas nessa noite, a primeira coisa que você precisa entender, que eu preciso entender, você quer viver um momento novo diante de Deus? Passe pelo avivamento. Só que o avivamento ele vem através de algo anterior. Quebrante o teu coração. O que precisa ser quebrado na sua vida? Qual é a instância na sua vida que precisa ser quebrado? O seu orgulho? O seu ego? A sua certeza absoluta? A sua força? A sua inteligência? A sua coragem? O que precisa ser quebrado na sua vida? Para que Deus seja o único e exclusivo Senhor sobre a sua vida. O que precisa ser quebrado? Para que a glória de Cristo venha a ser exaltada. Porque se esse perfume não fosse quebrado, se esse ato não houvesse acontecido, nós não estaríamos contando essa história hoje. Talvez essa seria só mais uma mulher, mas algo precisou ser quebrado. Irmãos, crescer dói. Crescer dói. Eu sempre lembro do pastor Ernesto. Lembro do pastor Ernesto que ele sempre falava isso, né? Que um pai viu o filho gemendo à noite e ele chegou para o pediatra e o pediatra falou assim: fica tranquilo, essa dor é a dor do crescimento. Essa semana a Sofia acordou chorando um monte de vezes à noite, né? E irmãos, quando o bebê mama e continua chorando, alguma coisa tem, porque normalmente quando ele mama ele para de chorar, né? Esse é o segredo dos pais aí, né? Ele começou a chorar à noite, é fome e tal, beleza, mas se ele mama e continua chorando, alguma coisa tem. Né? E eu e a Kesna ficamos, será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? O que pode ter sido tal? Mas não sei, só sei que crescer dói. E é uma etapa complicada, né? Nós não lembramos disso, mas não é fácil. Olhar para a Sofia, um dente nascendo não é fácil, né? Então crescer dói. Irmãos, para que nós possamos crescer no mundo espiritual, precisamos também deixar que coisas na nossa vida sejam quebradas. Irmãos, isso é pesado, isso é profundo. O que Deus tem tentado quebrar no seu coração, mas que você fala assim: não, Deus, deixa esse espacinho aqui, deixa eu cuido dessa área da minha vida. O que Deus tem tentado trabalhar na sua vida? Irmãos, eu tenho aprendido a ficar em silêncio. Eu tenho aprendido a engolir muita coisa. Tenho aprendido a ficar na minha. Deus tem trabalhado de forma diferente no meu coração. Como que o seu coração tem sido trabalhado por Deus? O que Deus quer trabalhar com você nessa noite? Irmãos, é importante isso, porque eu entendo que isso é necessário para o próximo passo. Isso é necessário para que a gente chegue no próximo patamar que Deus quer para nós. Irmãos, esse foi o primeiro texto da primeira pregação aqui na Itatiaia, minha. Foi o mesmo texto. Eu falei assim: Deus, de novo essa mensagem? De novo esse mesmo texto? Deus falou: você não sabe de nada, inocente. Só estuda a minha palavra e deixa eu falar. Mas irmãos, o que Deus quer falar com você? O que Deus quer trabalhar no seu coração? O que precisa ser quebrado? Como eu falei, orgulho, presunção. Deus quer quebrar o que? A sua certeza. Deus quer quebrar o que aí, meus irmãos? O esvaziamento, ele vem do ato de que por decisão própria eu escolho me quebrantar diante de Deus e abrir mão até mesmo daquilo que é meu por direito. O quebrantamento, ele acontece até na área daquilo que você acha que era direito teu. Somos ou não somos pessoas cheias de direitos? A gente quer ter direito para tudo. A gente quer ter o direito na fila do caixa, a gente quer ter o direito no atendimento público da saúde, a gente quer ter direitos em tudo quanto é lugar, a gente quer sempre ter direitos. É ou não é, irmãos? Eu sou assim. E é algo que eu luto, porque não
Não tem como a gente ter direito em todas as coisas. Mas o que é a nossa essência aquela? Sempre quer ter razão, a gente sempre quer ter direito. Só que Cristo, Ele nos ensina uma lição. Cristo tinha o direito, a excelência de todas as coisas por ser o próprio Deus. Mas Efésios no capítulo 6 diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Irmão, você tem noção do que é isso, homens? Vocês têm noção do que é isso, cara? Isso significa que por mais que você tenha direito de assistir o seu futebolzinho, por mais que você tenha direito, porque você trabalhou o dia inteiro, de chegar em casa, pôr o pé para cima, e sabe, a louça que se limpe sozinha, e a casa que esteja pronta sozinha, é seu direito, você trabalhou o dia inteiro, é seu direito, mulher, é seu direito. Só que Cristo amou a sua igreja, e o que Ele fez? Ele se esvaziou e se entregou por ela. Era ou não era direito de Cristo que, sei lá, a humanidade se curvasse aos pés dele, sem que Ele precisasse fazer nada? Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nosso direito, nossa herança, nossas finanças, a nossa mente, aquilo que para nós seja mais, vou usar a palavra sagrado, mas não no palavra sagrado no sentido bíblico, mas aquilo que para nós é o que tem mais zelo, aquilo que é mais sagrado para nós. A gente tem que entregar isso aos pés de Cristo, para que Cristo venha nos quebrantar, para que ao estarmos quebrantados possamos enxergar a glória de Deus, porque se nós não nos quebrantarmos, nós não veremos o que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Quem está entendendo aí a mensagem? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Segundo ponto, essa mulher, ela se quebrantou, e houve um novo recomeço na vida dela. Só que há um novo recomeço só por causa de algo que aconteceu antes, que vem até mesmo antes do quebrantamento, que é o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Eu estou fazendo uma de trás para frente, né? A gente só consegue se quebrantar quando nós reconhecemos que Cristo é Senhor e que Ele tem que ser Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos dar glória a quem merece glória. Aleluia. Nós merecemos uma única coisa: dar glória àquele que merece glória. Glória. Nós temos apenas uma função, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor e glória do Senhor, porque nós fomos feitos até mesmo a sua imagem e semelhança. Nós não temos uma imagem própria. Até aquilo que nos foi dado por causa do Pai, porque tudo vem dele, tudo é para Ele. Logo, a minha vida e a sua vida precisa ser completamente, inteiramente para Ele. Irmãos, nós precisamos ter uma atitude de devolver ao Senhor a glória. Irmãos, não interessa se eu canto bem, se eu toco bem, isso não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. O que faz diferença no mundo espiritual é o meu coração quebrantado. É quando eu reconheço Cristo sobre a minha vida. Não é se eu prego bonito, se eu canto bonito, se eu oro bonito. Não é o que eu faço de bem, não é a minha conta bancária, mas sim quando eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Você reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Então se quebrante diante dele. Então dê a ele o que ele merece, e o que ele merece é glória. O que ele merece é glória. Reconheça como tem andado o seu coração. Reconheça as fraquezas do seu coração. Reconheça os pecados do seu coração. Reconheça que tudo que você tem vem de Deus. Reconheça que até mesmo aquilo que você tem orgulho de dizer que você conquistou, na verdade, não foi porque você conquistou, foi porque pela graça e misericórdia de Deus você alcançou. Porque nós não temos nada, tudo nos foi dado. Por isso a glória e a honra é dele. Por isso que para que essa igreja seja avivada, nós precisamos voltar à essência, nós precisamos voltar à origem. E qual é a origem? É reconhecer que a glória é dele. É reconhecer que não é o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, mas é porque ele merece a glória. É porque ele merece a honra. Porque quando nós formos plenamente, completamente submissos à vontade de Deus, irmãos, eu vou estar pouco me importando se eu preguei mais ou menos quantidade de vezes que o pastor Gaudilei. Eu vou me importar mais ou menos se eu cantei mais músicas ou menos músicas. Eu vou me importar mais, não vou me importar mais
Eu não me importo com a ferida causada por um irmão, porque eu entendo que o trabalhar não é meu. Quem trata é Deus. Quem trata é Deus. Por mais que eu queira fazer uma justiça pelas próprias mãos, até no sentido humano da vida secular, a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus e são governadas pelas mãos de Deus. É Deus que trata, é Deus que opera, é Deus que governa. Para reconhecer a glória de Cristo, para reconhecer que Deus é Deus, é necessário que haja humildade para reconhecer que Cristo sabe o que está fazendo. Para que Deus seja Deus sobre as nossas vidas, é necessário eu entender e reconhecer que Jesus sabe o que está fazendo. Jesus sabe o que está fazendo, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe o que Ele está fazendo. Jesus sabe o que Ele precisa fazer na minha e na sua vida. Ele sabe. Por isso nós precisamos confiar. É lançar-se ao mar sem saber se aquele que está ao longe é ou não é um fantasma. Porque não lembra do texto lá dos discípulos, e Jesus veio caminhando no mar, e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma, mas Pedro falou assim: não, é o meu Senhor. Ele falou: mestre, se é tu mesmo, permita que eu vá andando contigo. E se Pedro estivesse delirando? Mas irmãos, Cristo sabe o que está fazendo. Só que é pela palavra do Mestre que nós nos lançamos ao mar. É pela palavra do Mestre que nós vamos. Precisamos crer que Deus está no controle das nossas vidas e permitir que Ele assuma o controle da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes. Irmãos, seria muita hipocrisia dizer que esse sermão ele é simples, ele é fácil. Seria muita hipocrisia dizer que é muito fácil mudar para Jesus. Não é fácil mudar para Jesus, porque nós temos que tirar da equação o nosso eu, e nós somos muito cheios de nós mesmos. Eu, Lucas, Henrique, Rosa, Silva, sou muito cheio de mim mesmo, e eu preciso mortificar a minha vontade, o meu corpo, a minha mente, para que Cristo venha crescer em mim. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas para aquele que corre, para aquele que almeja isso, a vitória é grande, porque nós receberemos uma coroa que ela é incorruptível. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Jesus. Quem não se curva para adorar a Deus, não tem parte nas coisas de Deus. A nossa vida precisa estar curvada à vontade de Deus. Quem não se curva para adorar a Deus, não tem parte nas coisas de Deus. O pastor abriu contando uma história aqui de um pastor. Eu fiquei pensando, eu acho que eu ia lá meter a boca. Eu ia lá e falei assim: vem cá, tá barato esse café aí? Vem cá, você está fazendo um favor para mim de me atender? Eu ia dar um pitizinho ali, irmãos. É ou não é? Você já atrás, eu estava conversando com o pastor Galdinei, ele falou que com muito custo conseguiu resolver uma situação de uma ata no cartório, né? Ele falou que ele teve que botar o Galdinei para dentro para tratar bem o pessoal lá que não tinha, até então não tinha entregue, passado muito tempo não tinha entregue, feito a ata lá. Irmãos, eu até briguei com o pastor Galdinei, falei: ainda bem que eu não fui junto, senão o pior que ia dar, né, cara? Você sabe que o cachorrinho pequeno, quando ele tem um cachorrão grande do lado, né, latinho, ele se acha todo, né? Eu ia latir junto com ele, né? Ai, irmãos, pois é, irmãos, mas se nós não nos curvarmos à vontade de Deus, não tem como Ele agir. Irmãos, se Deus não for soberano, sabe, estou falando essa noite sobre soberania de Deus, estou falando essa noite sobre nós sermos dispenseiros, estou falando aqui nessa noite sobre nós sermos servos, estou falando aqui nessa noite sobre nós sermos aquele que está abaixo do Senhor. Aquele que está abaixo do Senhor. Irmãos, nossa vida precisa estar curvada diante dos pés de Deus, senão nós não teremos parte nas coisas de Deus. Terceiro ponto: torne cada momento com Deus especial em sua vida. Aí eu queria contar a história do vaso de alabastro. O alabastro, ele
ele é um mineral que vem do calcário, com alguns outros minerais, e que essa rocha, ela é gerada dentro de uma caverna. Quem já ouviu falar de estalactite e estalagmite? Né? Então, o alabastro vem daí. Né? Não sei quantos aqui, eu tive, graças a Deus, o privilégio de passear em 3 grutas lá em Bonito. Né? E aí, assim, em épocas diferentes, entendeu? Momentos diferentes, não dá para fazer tudo de uma vez, irmãos. Né? Mas a pessoa lá, o turismólogo que estava acompanhando, o guia lá que estava acompanhando a gente, ele falou que cada estalactite ou cada estalagmite daquela, ela é formada por um grãozinho minúsculo do mineral, que ele vai se solidificando, né? E ele vai formando aquele montinho, tanto de cima como o de baixo. Então, o alabastro é algo que é feito não da noite para o dia. Ele é algo feito assim, o minério, a rocha ali, ela é feita por muitos e muitos anos, por centenas de anos, até se formar aquilo. Até a pessoa, o guia turístico, falou assim: gente, não toque, porque se vocês tocarem e você, sei lá, tirar 2 milímetros, aquilo representa mais de muitos e muitos anos. Em 2 milímetros que você tocou e tirou dali daquela rocha. Quebrou 20 anos. Você quebrou? Já pensou, irmão? Misericórdia. Mas o alabastro, ele tem uma outra característica. Ele era um vaso extremamente delicado. De aparência branca, como parecido com um mármore. Ele era muito delicado. E a forma especial dele, assim, a forma mais comum, era ele gordinho embaixo e pescoçudinho. Né? Gordinho embaixo, né? E o pescoçudinho em cima. E quando se usava esse frasco, era quebrado esse pescoço desse vaso, para que aí pudesse ser utilizado o líquido, ou o item, o produto que estava lá dentro. Só que o que é mais interessante é que como que se repõe algo de milhões de anos, de centenas de anos? Não tinha Durepox na época, né? Irmãos, quando eu fui estudar o que era o vaso de alabastro, eu fiquei pensando, como ele é frágil. Parecido com a gente, né? Como ele é frágil. E mais uma vez eu volto naquilo que me chamou mais atenção. Eu sei lá que líquido tinha lá dentro. Se era perfume, a Bíblia fala que era perfume, mas que perfume era? De qual tipo? Era do mais caro ou era Boticário ou era Avon? Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não sei o que é melhor, o que é pior, né? Mas, irmãos, o fato é que o texto chama atenção para o vaso e não para o conteúdo dele. O texto chama atenção para a atitude da mulher e não para o discurso da mulher. O texto está usando uma ótica totalmente invertida. O texto está usando uma ótica totalmente diferente daquilo que a gente poderia dizer. Ele está falando de algo que se quebra, algo que é frágil. Irmãos, quanto custa a vida de alguém? Como a gente pode dizer que a nossa vida é algo muito extremamente forte ou é algo frágil? Um vírusinho, né? Um vírus minúsculo pode matar uma pessoa. A nossa vida ela é frágil, assim como o vaso de alabastro. Só que se o conteúdo não for derramado, Cristo não poderia ser adorado. Só que para que o conteúdo fosse derramado, algo precisava ser quebrado. Para que nós possamos ter intimidade com Deus, para que nós possamos ter esse avivamento que Deus quer para as nossas vidas, nós precisamos entender que nós, primeiro de tudo, eu entendo assim nessa palavra também, que a nossa vida é especial para Deus. Porque não foi comparado com qualquer vaso, foi comparado com um vaso de alabastro, um vaso extremamente especial. Eu quero dizer para você que você sim é especial para Deus. Não é só uma atitude que atrai o coração de Deus, mas é a sua vida que atrai o coração de Deus como um todo. Você é especial para Deus, mas é necessário que você se quebrante
para que a verdadeira adoração possa brotar dentro de você. Coloque o seu relacionamento com Deus em um patamar diferente das outras coisas da sua vida. Deus não pode ser tratado como qualquer coisa ou qualquer circunstância da sua vida. Ele requer um destaque especial para nós. Se queremos adorar a Deus, nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Quando você vier para a igreja, venha alegre e venha feliz porque você está vindo para a igreja. Quando você está vindo trabalhar, venha alegre e venha feliz porque você está vindo trabalhar. Não interessa se toda a igreja teve uma participação expressiva da igreja ou não. Você não está indo lá para defender o número, você está indo lá para defender o que? A adoração ao seu Deus. Irmãos, não interessa se aqui está lotado ou se aqui tivesse 2 pessoas apenas, eu e mais alguém para ouvir. O importante, na verdade, é a sua atitude, é o seu coração diante de Deus. Mas a gente quer colocar circunstâncias para adorar a Deus. Às vezes a gente quer colocar elementos, a gente quer colocar... Irmãos, é simples. Você quer uma adoração sincera e genuína diante de Deus? Coloque Deus no patamar especial na sua vida. Tenha vontade de ler a palavra de Deus. Tenha vontade de orar. Tenha vontade de vir na igreja. Aí eu pergunto, como anda o seu coração? Você anda com vontade de vir na igreja? Você anda com vontade de ler a palavra? Você anda com vontade de orar? Irmãos, eu me sinto em débito quando eu não consigo ler a palavra de Deus ao longo do dia. Eu sinto que algo está errado. Eu tenho um jeitão. Eu gosto de acordar cedo, eu boto meu café para fazer, eu pego, oro e vou ler a Bíblia tomando meu café. É assim que eu gosto, é um ritualzinho que eu gosto de fazer. Porque é um momento do meu conforto, desfrutando da presença de Deus. É assim que eu gosto de fazer. É um jeito que eu gosto de começar o meu dia. Irmãos, qual é o jeito que você separa para Deus? Qual é o momento que você separa para Deus? Irmãos, aquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás numa pregação é verdade. Eu não me permito olhar meu WhatsApp antes de orar. Eu não me permito olhar meu WhatsApp antes de orar. Ah, Lucas, você está blefando, Lucas. Irmãos, às vezes eu posso até cometer alguns... Irmãos, mas eu não me permito. Não me permito que a primeira coisa que eu vejo no meu dia seja meu WhatsApp e não a minha comunicação com Deus. Qual é o lugar que Deus está na sua vida? Qual é o patamar das coisas de Deus na sua vida? Ou as coisas que você tem feito para Deus são coisas da sua rotina triviais? Se nós queremos um avivamento, se nós queremos algo novo, se nós queremos ter essa liberdade para nos expressarmos diante de Deus, se nós queremos viver um momento novo na nossa igreja, se nós queremos ter a nossa fé avivada, renovada, se nós queremos algo diferente da parte de Deus, então comece a tratar as coisas de Deus de forma diferente. Irmãos, por último e para terminar, será que precisa ser reacendido a chama do primeiro amor no seu coração? Será que você precisa que a vontade de ler a Bíblia reacenda no teu coração? A vontade de vir à igreja reacenda no seu coração? A vontade de orar reacenda no seu coração? Irmãos, eu entendo que Cristo conhece a podridão dos nossos ossos. Eu entendo que Cristo sabe quão podre nós somos por dentro. Nós não podemos ser hipócritas ao acreditar que nós somos perfeitos e que eu vou chegar diante de Deus com uma máscara ali, com uma postura de santarrão, e isso vai agradar a Deus. Não, Deus conhece a nossa essência, o nosso cerne. Mas eu quero dizer para você que até mesmo a sua fraqueza você precisa depositar diante de Deus. Eu fico pensando naquela mulher que não tinha nem palavras, de tanto que ela era imerecedora de estar fazendo aquilo ali. Eu imagino o quão era terrível para ela até dizer algo. Ela não tinha o que falar. Ela ia falar o quê? Não tinha o que se justificar. Mas o que Deus espera de nós é uma atitude, é um coração. O que Deus espera de nós é uma mudança de conduta, de hábitos. Aquela mulher não precisou dizer nada. Cristo poderia não ter aceito o sacrifício dela ali. Só que ela recebeu no final de todas as coisas algo que todos nós, como humanidade, desejamos: a vida eterna. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, amém?
Amém? Você é salvo em Cristo Jesus. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus por isso. Mas aquela mulher ali, ela ouviu da boca do próprio Mestre: os seus pecados estão perdoados, a sua fé salvou você, vá em paz. Ela não disse nada. Ela não disse nada. Eu não precisava dizer, porque Cristo conhecia o coração dela. Você não precisa dizer muitas coisas. Sabe, irmãos, não é uma oração muito eloquente, não é uma oração bonita, com começo, meio e fim, com palavras, sabe, rebuscadas, que vão fazer com que a presença de Deus aconteça. O que nós precisamos pode ser até o nós vai, nós fumo, que Deus vai receber aquela adoração da mesma forma, com a mesma intensidade de qualquer outra que foi feita com o coração quebrantado. Quebrante o seu coração diante de Deus. E para concluirmos, para encontrarmos o renovo e o avivamento, é necessário que venhamos nos curvar diante de Deus. Mas para isso é preciso que nós venhamos vender tudo que temos de valor e abrir mão dos nossos direitos para poder conhecer aquele que pode transformar as nossas histórias. Para acessar o coração de Jesus, eu e você precisamos usar a mesma linguagem que ele usou. Ele abriu mão de tudo para dar a vida aos outros. Esse é o preço para quem quer conhecê-lo. Só tem como jeito de a gente acessar Jesus. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração dessa manhã. Só tem um jeito de nós acessarmos a Jesus. É usando a mesma linguagem que Jesus usou. E nós temos uma fala de Cristo em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Busque em seu coração reacender a chama do primeiro amor em Deus e pelas coisas de Deus para a sua vida. Se você quer conhecer Jesus, se você quer acessar o coração de Cristo, tem um preço, tem uma forma de se fazer. E o preço e a forma de se fazer é aquela que Cristo fez para nós. Cristo se esvaziou, Cristo morreu, Cristo se humilhou, Cristo abriu mão de tudo que era direito dele, para que nós pudéssemos desfrutar do que nós temos hoje. E esse é o mesmo caminho para acessar o coração de Cristo. É quando nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos, quando nós abrimos mão do nosso direito para que Cristo venha crescer sobre as nossas vidas. Você quer viver algo novo diante de Deus? Você quer viver algo diferente na sua vida espiritual, algo que você nunca viveu antes? Volte à essência, porque eu sei que essa mensagem você já ouviu ela antes. Porque eu não sou com certeza o primeiro pregador que fala isso para você. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vem lembrar a mim e a você de que o caminho da adoração é o caminho da entrega, que o caminho da adoração é o caminho do quebrantamento, que o agir de Deus vai acontecer nas nossas vidas quando nós aprendemos o código do céu. E o código do céu é abrir mão de si mesmo para que Deus cresça em nós, para que Cristo cresça em nós. Amém? Aleluia. Você recebe essa mensagem, você recebe essa palavra vinda de Deus. Eu queria que você ajoelhasse aí no teu lugar. Eu sei assim possível que você, se você conseguir se ajoelhar, eu vou me ajoelhar junto com você também. Mas eu queria que você apresentasse o seu coração diante de Deus e